precisa ser aperfeiçoado em nossas vidas. Usa também Tua Palavra, Senhor. Se há alguém em nosso meio que ainda não conhece o Evangelho, usa também Tua Palavra, Senhor, para que nós sejamos tanto direcionados pela Tua Palavra, como transformados pela Tua Palavra. Nós rogamos ao Senhor que a Tua Palavra hoje transforme as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante porque esse texto aqui, ele marca um ponto de virada no livro de Romanos. Até o capítulo 11, Paulo ele vem argumentando sobre a teologia. A gente vai ver já alguns pontos importantes aqui. Mas a partir do capítulo 12, Paulo vai dizer para os irmãos em Roma o seguinte: tenham uma teologia prática. Porque não adianta só a gente conhecer a Deus. A gente precisa viver esse conhecimento de Deus. E aqui ele traz algo interessante relacionado a isso. Ele traz para esses irmãos um apelo que, de certa forma, gira em torno de uma entrega. E essa entrega envolve toda a nossa vida. Não adianta a gente entregar partes de nossa vida a Deus. Nós devemos entregar toda a nossa vida a Deus. E isso vai envolver a ação da misericórdia de Deus, trabalhando o nosso caráter, trabalhando áreas da nossa vida que leva eu e você a dizer assim, não ao pecado, mas ao mesmo tempo, sim a uma vida de santidade diante do Senhor. Paulo, ele aqui, como um servo do Senhor, ele procura levar esses irmãos a viverem um sacrifício vivo. E ele vai fazer uma diferença do que era feito no Antigo Testamento. Os animais no Antigo Testamento eram levados ali para serem sacrificados ao Senhor, e eles eram mortos ali. E aquele sacrifício se repetia todos os dias, todas as semanas, todos os anos. Paulo fala de um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício que de fato é agradável a Deus, mas ele fala de vidas que devem ser separadas para o Senhor, que devem ser conduzidas por meio de um culto espiritual ao Senhor, através de uma vida cotidiana, uma vida onde diariamente, seja ela doméstica, seja ela urbana, seja ela rural, ela tem que ser apresentada ao Senhor. Então, em todos os momentos, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos adorando a Deus. Nesse momento, nós estamos aqui para aprender da palavra. Mas o nosso culto não se resume a esse momento aqui. Nós estamos como igrejas reunidas para cultuar o Senhor juntos, mas diariamente, em todos os lugares, nós estamos oferecendo um louvor a Deus, um culto a Deus, onde as pessoas podem olhar para as nossas vidas e podem sim ver vidas que procuram agradar e glorificar o Senhor. Interessante que o apelo que Paulo faz aqui é exatamente uma entrega. E esse apelo é feito em todas as Escrituras, em cada parte, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Nós podemos ver no Antigo Testamento, especificamente nos Salmos, a palavra entrega. Claro que você deve lembrar daquele texto de Salmos 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas você pode lembrar no Novo Testamento que Jesus diz assim: quem não renunciar à sua vida por amor de mim, não pode ser o meu discípulo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele está procurando levar esses irmãos a ter uma reorientação. E que reorientação seria essa? Não se cultua o corpo em si, mas por intermédio do corpo, e isso envolve toda a vida, eu preciso cultuar a Deus.
seja a minha mente, seja o meu falar, seja as minhas escolhas, seja as minhas lutas que eu enfrento, a minha vida deve ser consagrada completamente ao Senhor. E diante disso nós precisamos entender que o apóstolo Paulo ele vai levantar alguns pontos importantes aí. Ele dentro dessa reorientação que ele vai dar para os seus irmãos em Cristo, nós poderíamos pensar em pelo menos 3 palavras aqui. 2 são extremamente, eu diria assim, parecidas, só que elas têm 2 rumos diferentes. Parece que uma é bíblica e parece que a outra não é, mas as duas não prestam. A primeira é o liberalismo. O liberalismo leva eu e você a dizer assim: as escrituras não são suficientes para a nossa vida. Eu preciso de algo além das escrituras. As escrituras não vão transformar a minha vida. Eu posso viver da maneira que eu quero. Então eu não preciso ter uma vida renovada pelas escrituras. E aí dentro disso, o liberalismo leva as pessoas, de certa forma, a negar Deus. E existem muitos que hoje passaram por aqui, então passaram por algumas igrejas que hoje negam a Deus. Em alguns casos nem acreditam mais em Deus. Mas tem um outro lado também que parece mais bíblico, mas não é. Parece muito com as escrituras, mas não é. E começa com a mesma letra. É o legalismo. O legalismo leva as pessoas a dizerem que as escrituras também não é suficiente, mas que você precisa ter nas suas vidas algumas normas, algumas regras que muitas vezes vai além das escrituras. E que isso parece até mesmo bíblico, mas não é. E essas pessoas carregam cargas tão grandes em suas vidas, porque essas pessoas querem ser o Deus da sua vida. E por mais que essas pessoas estejam dentro da igreja, ou até mesmo fora da igreja, essas pessoas não podem ter uma vida renovada pelo Senhor. Porque o foco tanto do liberalismo como do legalismo é o homem, e não é o Senhor. No entanto, existe o que nós chamamos de Bíblia. As Escrituras, ela é suficiente para cada área de nossa vida. Eu diria assim, abre os ouvidos para o que eu vou dizer agora. As Escrituras, ela pode alcançar cada área de nossa vida e ela pode transformar cada área de nossa vida. Não tem uma área que Deus não possa mudar em nossa vida. E eu diria assim, irmãos e irmãs, eu diria assim, quando Deus ele começa uma obra em nossas vidas, Ele vai concluir, porque Deus não deixa a obra que Ele começa pelo caminho, como muitas vezes eu e você. Ele conclui a obra. E um texto base para isso seria aquele de Filipenses 1 e 6. Aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí, pensando nisso, quando a gente olha para o livro de Romanos, a gente tem uma linha traçada no livro de Romanos que me chama bastante atenção. Capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar da queda universal da humanidade. O homem cai no pecado, o homem é totalmente depravado no pecado. Ouvir isso, é muito forte. Todos que são crentes aqui um dia ouviram isso. Quer dizer que eu sou pecador? Quer dizer que eu estou distante de Deus? Quer dizer que eu vou para o inferno? É isso que Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 está dizendo. Todos nós somos pecadores, sem exceção. No entanto, do capítulo 4 ao 5 vai falar da justificação pela fé. E dentro dessa justificação pela fé, nós somos declarados justos em Jesus Cristo. Ou seja, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós passamos a ter diante de Deus uma nova posição. Não é mais o pecador perdido,
Não é mais o pecador condenado, é o pecador salvo por meio do que Cristo fez. É interessante que Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 2 vai dizer que nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí, diante disso, capítulo 6 e capítulo 7 vai nos trazer essa segurança. Agora nós somos de Cristo. Por sermos de Cristo, nós temos agora uma segurança que nada pode tirar a nossa vida de Cristo. E para mim, o capítulo 6, ali quando vai tratar do pecado, ele vai dizer que essa segurança traz para nós o que o legalismo e o liberalismo não pode trazer, mas essa segurança bíblica traz para nós o verdadeiro desejo de viver para Deus, que não está em nós, mas que Deus coloca em nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. E aí ele vai dizer assim, que eu não devo ter mais prazer de pecar, ou de deixar que a carne conduza a minha vida no pecado. E aí então chegamos no capítulo 8, também, que não está aí, mas está inserido aí dessa direção de Deus, para que eu e você acreditemos na soberania de Deus. E dentro desse capítulo 8 até o capítulo 11, há algo que me chama a atenção, que é a eleição, que Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, e em um ponto específico Deus nos chama, e Ele faz com que a gente conheça que Ele tem um plano eterno, e que esse plano ele vai se cumprir. A gente às vezes acha que não, às vezes fica com medo aí em relação à política, em relação a algumas áreas financeiras, o negócio está ruim e tudo, mas lembra, Deus ele tem um plano, esse plano é eterno, esse plano é perfeito e ele vai se cumprir. Nada pode frustrar os planos de Deus. Diante disso, chega então ao capítulo 12. Quando nós chegamos no capítulo 12, Paulo ele não vai dizer assim: portanto, irmãos, se esforcem, portanto, irmãos, cumpram a lei. Paulo não vai fazer isso. Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele vai fazer um rogo aqui para esses irmãos. E a ideia aqui, irmãos, cabe uma pergunta aqui. E a pergunta é: como começa a nossa vida cristã? Como é que começa a nossa vida cristã? A nossa vida cristã, ela não começa com um dever. A nossa vida cristã, ela começa com uma dívida impagável de amor e graça. Nós somos devedores ao Senhor. Estar aqui não deve ser uma obrigação para nós, deve ser prazeroso para nós estar aqui. Servir a Deus deve ser um prazer para nós. Doar nossa vida a Deus deve ser um prazer para nós, não deve ser um peso. O problema, muitas vezes, é que a nossa teologia é uma teologia errada. É uma teologia que eu acho que eu devo só aprender de Deus, conhecer Deus e não viver essa teologia. No entanto, quando a gente olha para o apelo que Paulo faz aqui, ele faz um apelo de pastor, ele faz um apelo de alguém que é amigo, ele faz um apelo de alguém que tem como fundamento não mérito dele, ou do que ele conhece de Deus, ou da sabedoria dele. Ele faz um apelo na vastidão e na profundidade da misericórdia que ele já recebeu. Sabe o que é isso? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me rebaixo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou humilhado. Quanto mais eu conheço a Deus, isso deve me levar a mais exaltar esse Deus.
Lembra de alguém no Antigo Testamento? Lembra de alguém que conheceu tanto a Deus que ele disse assim: Senhor, eu sou pecador, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Lá o profeta vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso significa que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu devo ter o desejo de servir a Deus. E isso, de certa forma, traz ao meu coração e à minha vida uma pergunta, uma segunda pergunta: como deve ser a nossa santificação? A nossa santificação, ela tem dois caminhos, duas direções. Primeiro, a nossa santificação deve ser a prática daquilo que nós sabemos de Deus. Por exemplo, pense um pouco comigo. Hoje você está aprendendo algo sobre Deus, que Deus quer que você tenha um cuidado com a sua língua. Só um exemplo. A partir do momento que você sabe disso, e Deus fez isso claro para você e para mim, eu devo ter cuidado com o que eu vou falar. Isso seria uma fé prática. Mas em segundo lugar, quando eu conheço a Deus, essa santificação também traz para mim a justificação. Ou seja, quanto mais eu conheço Deus, eu vou evidenciar a minha posição de fé. O que eu sou diante de Deus? Justificado. Se eu sou justificado de Deus, eu vou entender essa posição a cada dia que eu tenho uma vida santa diante do Senhor. E o interessante de tudo isso é que isso vai fundamentar a minha fé, isso vai fazer com que a minha vida cristã ela tenha dois grandes verbos de comando, que é o que eu quero hoje à noite trabalhar com os irmãos. Que verbos de comando são esses? Primeiro, pense comigo em relação a que nós somos chamados a ter uma vida de inconformismo radical. Não vos conformeis com esse século. E dentro desse inconformismo radical, de maneira bem objetiva, eu queria pensar em dois verbos imperativos aqui nesse texto, certo? O primeiro seria exatamente isso aí: apresentar o corpo. Eu não posso fazer isso por você. Tem hora que a gente quer pegar um crente assim, abrir a cabeça dele: ô cidadão, vem aqui, peraí, é isso aqui, ó, tá vendo? Não, pá, colocar dentro da cabeça dele. Mas isso não pode. Isso é obra do Espírito Santo. Eu e você temos só que pregar o Evangelho. Agora, lembra de uma coisa: quando o apóstolo Paulo diz no versículo 1: rogo-vos que apresenteis, aqui ele está dizendo algo para mim e para você. Ele está chamando a gente à consagração. O que seria isso, pastor? Ele vai continuar o texto dizendo assim: apresenteis os vossos corpos por sacrifício, ou em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um sacrifício que o apóstolo Paulo está falando aqui inclui tudo. Tudo que envolve eu e você. O texto aí vai dizer: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Os vossos corpos, o corpos aqui, seria a totalidade do nosso ser. O que seria a totalidade do nosso ser? Seria tudo aquilo que tem uma dimensão física, prática e visível no mundo. Toda a nossa vida. Eu comparo a isso a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, desculpe, acho que é 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça o quê? Tudo para a glória de Deus. Existe alguma área na minha vida que Deus não manda? Se existe, eu estou dizendo assim para Deus: eu sou o Deus dessa área.
não deve existir nenhuma área na nossa vida que Deus não seja, ou que Deus não tenha prioridade. Todas as áreas da nossa vida devem ser de Deus, e devem ser para Deus, para a glória de Deus. Então, apresentar o nosso corpo de maneira resumida seria basicamente isso aí que está no próximo slide, né? Apresentar o corpo a Deus de forma bem clara é oferecer a Deus a nossa energia, nosso tempo, nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, nossa sexualidade, nossa rotina. Eu poderia traduzir isso por uma palavra: mordomia. Nós somos o quê? Mordomos, administradores. Tudo que a gente tem não é nosso. Vou fazer que nem o meu professor de discipulado, mostre na Bíblia. Vamos para o Salmos 24, 1. Aí deixa marcado aí em Romanos, tá bom? Salmos 24, 1. Por favor, abram aí. Salmos 24, 1. Existe alguma coisa que é nossa? Vamos ver o que esse Salmos nos diz. Salmos 24, 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Significa o quê? Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Ninguém aqui é de ninguém. Tudo que a gente tem é de Deus. Até o ar que a gente está respirando não é nosso. E a gente está caminhando, sabe para onde? Para o pó. Porque o dia Deus nos criou do pó e para lá nós estamos retornando. Mas até então Ele está dando algumas coisas. Para alguns parece que Ele dá muita coisa, para outros parece que Ele dá pouco. A questão não é essa. A questão é: nós estamos apresentando a Deus tudo que Ele tem nos dado. Talvez uma área que a gente lute aí é o dízimo e oferta. Isso aí não é nada em relação à vida. Quanto é que custa a sua vida? Quanto é que vale a sua vida? Quanto é que vale a vida do seu filho, da sua filha? Tudo é de Deus. Tudo é dele. Nada é nosso, nada é nosso, nada é nosso. Tudo é dele. E se eu não entendo isso, vai ter algumas coisas que eu vou oferecer a Deus, que eu vou dar a Deus com maior prazer. Mas quando mexer naquilo, Deus, aqui não. Aqui não. Eu me recordo de um texto. Lembra de um homem chamado Paulo? Lembra quando ele se converteu? E aí Deus disse assim para Ananias: Ananias, vai lá, faz uma oração nele. Aí Ananias, olha só, Ananias disse assim para Deus: Senhor, o Senhor não tem ouvido o que disseram desse homem por aí, não, Senhor? Senhor, ele está perseguindo tua igreja, Senhor. A pergunta é: será que Ananias não entendeu que Deus já sabia de tudo? Irmãos, quantas vezes a gente está agindo como Ananias? Senhor, o Senhor não sabe que eu estou passando dificuldade nessa área. Aquele irmão, aquela irmã, Senhor, o Senhor quer que eu tenha contato. Se eu não apresentar o corpo a Deus, se eu não oferecer a minha energia, o meu tempo, que não é meu, é dele. Os olhos que ele me deu, não é meu, é dele. Tudo vem dele. Os meus pés, a minha sexualidade, a minha rotina. Eu não posso oferecer a Deus um sacrifício vivo, ativo. Abram os seus ouvidos, os 4 agora, exagerando. A nossa vida com Deus não se resume a 2 horas aqui, sentado nesse lugar. Não se resume. Nós não podemos resumir a nossa vida com Deus, o nosso tempo com Deus, a 2 horas aqui. Não podemos. Todo o nosso dia, toda a nossa vida, todo o nosso tempo é para Deus. Mas ainda um ponto no versículo é um sacrifício vivo e ativo. Nós precisamos então compreender que, ao contrário dos sacrifícios do Antigo Testamento que eu falei no começo,
que eram mortos no altar, o nosso deve ser vivo, que seria uma dedicação contínua, e não em um momento oportuno só, um momento único. Ou seja, o sacerdote as pessoas levavam ao sacerdote, um sacerdote, sacrifício, e era um momento único ali. No entanto, nós, é contínuo, todos os dias. É algo que deve ser diariamente, e não de qualquer forma. Não de qualquer forma. O texto fala de um culto racional. Um culto racional, de maneira bem simples mesmo, para você entender, é um culto lógico. É um culto onde eu e você podemos adorar de maneira coerente e de maneira fundamentada. Lembra? Havia o fundamento, Romanos 1 até o 11, fundamento. Eles sabiam, eles conheciam quem era Deus. Agora, sabendo de tudo isso, eles deveriam adorar a esse Deus, servir a esse Deus. Eu me lembro de um filme chamado A Cruz e o Punhal. Os de 1960 aqui vai saber desse filme, é bem antigo, né? Tem uma parte lá que um dos personagens, o nome dele é Israel. Ele é um chefe de uma gangue, né? Parece muito comigo, eu era um chefe de uma gangue, no tempo que Deus mudou minha vida. Era uma gangue boa, né? E o que aconteceu? Israel foi evangelizado por um pastor. Esse pastor evangelizou. Israel perseguia e tudo, e era alguém que era muito cruel. Só que teve um momento que Deus mudou a vida de Israel. E sabe o que foi que aconteceu? Israel começou a ler a Bíblia. E Israel ficou tão feliz, sabe por quê? Porque ele encontrou o nome. Olha que meu nome, Israel, Israel, Israel. E aquilo trouxe uma alegria para o Israel. O que eu estou querendo dizer com isso? O entendimento da palavra deve trazer alegria para nós e mais desejo de servir a Deus. E não de recuar. E não de dizer assim, não, para. É interessante porque um autor chamado A.W. Tozer, ele foi um teólogo evangélico do século XX, e ele escreveu algo relacionado a esse culto racional. Ele diz assim, abre aspas, o culto racional é a adoração que se realiza não apenas com fervor emocional, mas com uma compreensão clara e deliberada da pessoa e da majestade de Deus. Fecha aspas. A ideia é que um culto racional tem uma compreensão clara de quem nós estamos cultuando. Quem nós estamos cultuando essa noite? Como nós devemos cultuar esse Deus? A ideia é apresentar toda a nossa vida a Ele. Mas, às vezes, chegam irmãos na igreja que já chegam olhando para o relógio. Isso é um ponto mínimo. Chegam irmãos na igreja, já vão preparando a cama para deitar. Chegam irmãos na igreja já com o coração irado. Chegam irmãos na igreja já pensando no que vai fazer amanhã. Nós devemos focar. E isso deve ser em todos os momentos da nossa vida. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Eu diria que a gente poderia pensar assim, irmãos e irmãs, nós estamos no altar oferecendo sacrifício ao Senhor, e isso envolve o meu tempo, os meus recursos, a minha vida, o que eu faço de 8 às 18, o que eu faço de 20 às 22, eu estou buscando a Deus? A minha vida é mais para mim ou mais para o Senhor? Eu estou de fato buscando o Senhor? Se o nosso corpo, ele não tem sido de fato consagrado ao Senhor, eu tenho consagrado esse corpo a outras coisas. Mas se eu entendo que eu estou aqui para aprender, e que durante a semana eu vou praticar o que eu estou aprendendo, eu vou ser luz aonde eu for, eu vou ser sal aonde eu for, eu vou entender que a minha vida tem sido de fato
um culto ao Senhor, um corpo oferecido ao Senhor. E isso vai fazer toda a diferença. Eu vou parar de olhar para a vida dos outros e eu vou viver essa vida para o Senhor. É interessante que um outro autor, que não está aí, mas um puritano chamado John Owen, ele escreveu vários livros sobre a doutrina do pecado. Tem até uma trilogia que fala dessa doutrina do pecado. Parece que ele está escrevendo sobre nós. Quando você lê o livro, você diz: esse cara está sabendo da nossa vida, como é que pode? Porque ele escreve de uma forma tão clara que é como aquele visitante que veio para a igreja, o pregador prega, aí ele acha que alguém disse a vida dele para ele, né? É esse autor. E uma parte do livro dele, ele diz assim, abre aspas: mortifique o pecado, ou ele o matará, fecha aspas. A ideia é que o pecado ele deve ser mortificado em nossa vida. E para isso acontecer, eu preciso oferecer o meu corpo a Deus, não ao pecado, não ao pecado. Mas nós temos uma segunda e última direção aí, bem rápido, eu não vou demorar, irmãos, por conta do horário. O segundo imperativo: não se conformar e se transformar. Dois verbos aí: não vos conformeis, mas transformai-vos. Aí é o chamado à renovação. Deus está nos chamando a essa renovação, né? E essa renovação, ela começa primeiro com o não conformismo. O não conformismo com este século, mas a transformação pela renovação da vossa mente. Um ponto aqui importante é o perigo que o mundo coloca para nós, o perigo da forma. A ideia é que o mundo, ele quer que a gente seja conformado a ele. O conformar aqui significa tomar a mesma forma externa, ser moldado aos padrões do mundo. Para que eu não seja moldado aos padrões do mundo, eu preciso me lembrar do camaleão. Todo mundo aqui conhece camaleão, né? Alguém que já comeu camaleão? Pode levantar a sua mão. Opa, tivemos um lá atrás. Deus te abençoe, meu irmão. Mas eu conheço outros que comem também camaleão, tá bom? E não é pecado comer camaleão, tá bom? Só que eu não quero comer, né? Mas o que o camaleão faz, pessoal? O camaleão, ele muda a sua cor para se misturar. E isso faz com que ele seja ali alguém que o ambiente nem perceba que ele está ali. Já ouviram falar da ideia do crente camaleão? Crente camaleão é aquele que ele lidar conforme o ambiente, né? E isso faz com que muitas vezes esse crente camaleão ele tome a forma do mundo, a forma que o mundo impõe. Aqui eu queria que nós pudéssemos então entender que o cristão é proibido tomar essa forma ou os padrões, a moda passageira e os valores deste século, deste sistema mundano que está sob o domínio do pecado. E ele deve então procurar viver uma vida que, e aí vem a outra palavra, transformai-vos. Essa palavra, transformai-vos, é usada também para descrever a transfiguração de Cristo. Lembra que Cristo subiu em um monte da transfiguração, e ali a face, a expressão, né, foi mudada de Cristo, né? Tanto que o momento lá foi tão impactante que Pedro disse assim: rapaz, vamos fazer aqui um negócio diferente? Vamos fazer um acampamento, 3 barracas, uma aqui, outra ali. Eu me recordo também, claro que não a mesma coisa, mas de Moisés, quando entra na presença de Deus. Ele teve a sua face, o seu rosto transformado, brilhou. A ideia seria que eu e você precisamos de uma mudança que não é superficial, mas que essa mudança ela se dê a partir do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Jesus, da nossa vida com Jesus, ao ponto das pessoas olharem para nós e dizerem assim: ele esteve com Jesus.
Ele esteve com Jesus. Isso é tão bom, irmãos, quando as pessoas percebem que a mudança na nossa vida não é porque nós andamos com uma Bíblia anotada, corrigida, ou seja lá qual for, debaixo do braço, mas que as pessoas possam conhecer a gente porque nós estamos com Jesus, nós andamos com Jesus, e isso traz a diferença na nossa vida. Isso combate o legalismo na nossa vida, isso combate o liberalismo na nossa vida, e nós passamos então a viver as Escrituras de fato. Mas para estar com Jesus é preciso eu e você tirarmos algumas coisas de nós que impedem a gente de estar com Jesus. A igreja está completando 60 anos. E eu fiquei me perguntando, irmãos, sinceramente, por que a igreja escolheu esse tema? Por quê? O que foi que levou vocês a escolher esse tema? Qual foi o propósito desse tema? Será que todos estão parando para refletir e pensar que pedir que Deus renove as forças envolve estar com Ele mais? Envolve mais dependência, mais relacionamento, mais entrega? E dentro disso há uma batalha mental. É interessante porque o texto vai dizer no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez alguns digam assim: a igreja vai ser renovada se a gente encher ela de atividade. Atividade. Crente tem que ler a Bíblia todo dia, todo dia, todo dia. Eu diria que a transformação ela acontece quando o pensamento do mundo, o pensamento pagão, o pensamento de homem no centro é tirado e colocado Deus no centro. Deus conduzindo, Deus transformando cada área da nossa vida. E não importa quem seja, a ideia é que o Evangelho ele vai penetrar e ele vai mudar a nossa cosmovisão de maneira que, ao interpretar a vida, ao interpretar a política, ao interpretar o dinheiro, ao interpretar o sucesso, o sofrimento, eu vou ver o Evangelho. Eu sei que muitos de vocês estão orando por mim, irmã, mas esse sofrimento que ela tem passado tem nos ensinado tanto. E entender o sofrimento à luz do Evangelho é você olhar para o sofrimento e dizer assim, claro que a gente não vai dizer assim, né? Eu quero passar pelo sofrimento. O sofrimento ele vai vir. Mas quando o sofrimento vem, quando eu olho ele com uma cosmovisão do Evangelho, eu vou entender que o sofrimento, eu posso tirar lições dele. Eu posso crescer com ele. Eu posso amadurecer, passando por ele. E quando eu sair dele, eu não vou ser a mesma pessoa. Não vou ser a mesma pessoa. Mudou muita coisa. E vai mudar muita coisa. Por isso, irmãos e irmãs, o objetivo final não é apenas só ser um crente que está há muito tempo numa igreja, ou um crente que experimentou e comprovou a vontade de Deus. Não. O objetivo final é que eu e você possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em todas essas áreas aí eu poderia acrescentar outras e outras áreas. Quando eu vejo a minha vida, quando eu conduzo a minha vida baseado no Evangelho, na Palavra de Deus, eu vou ser alguém que de fato vai tanto apresentar como vai experimentar essa renovação, porque
a renovação espiritual capacita a minha vida e a sua vida a discernir a vontade de Deus. E isso tudo envolve um profundo nos aproximar de Deus, conhecer a Deus verdadeiramente. Isso faz toda a diferença. Pensando nessas duas lições, nesses dois imperativos, eu queria agora fazer algumas aplicações. Então vamos pensar e aplicar um pouquinho o que nós estamos ouvindo. Em primeiro lugar, lembre-se de que eu e você, nós temos um corpo, uma vida. E eu tenho dito assim, abre aí os 6 ouvidos. Essa vida é única. É única. Se eu não tenho usado essa vida para a glória de Deus, pode ser, que eu vou chegar a uma determinada idade e eu vou dizer assim: o que foi que eu fiz? Para onde eu caminhei? Que eu não servi ao Senhor, que eu não me entreguei ao Senhor. E aí a pergunta é: onde o meu corpo tem servido neste século? Ou a este século? Onde o meu corpo tem servido? Quais são os hábitos? Como tem sido o uso do tempo, do dinheiro? Como eu tenho usado as mídias sociais, já que todos aqui usam, de forma para que essa renovação seja demonstrada na prática? Como a minha vida tem alcançado outras vidas nesse sentido? E a segunda pergunta é: qual tem sido o alimento da minha mente? Irmãos, não adianta a gente estar aqui pedindo algo, até cantando também, expressando isso através do cântico, da leitura das Escrituras, enquanto muitas vezes eu estou colocando a minha mente em coisas que de fato não vai trazer essa renovação. Filipenses 4, verso 8 vai dizer isso, e é cantado, nós cantamos Filipenses 4, 8. Se de fato eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso renovar minha mente. E isso acontece a partir do momento em que as Escrituras passam a ser o alvo da minha vida diária. A leitura da palavra de Deus, a meditação, de fato tem sido prioridades. Ela tem reorientado a minha mente, como Israel. Ele não sabia que tinha o nome dele na Bíblia. E diante disso, eu queria que você pudesse fazer um culto ao Senhor através da sua própria vida. Faça a Deus uma entrega intencional. E isso, apresente sua vida a Deus. Hoje é motivo de grande alegria a gente estar aqui. Mas quando você é convidado para um aniversário de 60 anos, é um privilégio, não é? 60 anos, mas também é uma responsabilidade diante disso. Então, faça uma entrega, substitua aquilo que precisa ser substituído e entregue aquilo que precisa ser entregue ao Senhor, Eu deixo 2 frases finais aí para a nossa reflexão e depois vamos orar. Apresente diante do Senhor, apresente o seu próximo dia a Deus. Escolha uma área do seu corpo, seja seus olhos, suas palavras, seus ouvidos, sua carteira, e dedique-a intencionalmente ao Senhor, para que seja um sacrifício vivo. Faça isso por 7 dias ou por mais dias. Talvez seria interessante a gente tomar a decisão de: amanhã eu vou fazer isso para Deus. Eu vou fazer o uso do meu tempo corretamente. Eu vou falar com mais pessoas. Eu vou pregar o Evangelho para as pessoas. Eu vou pregar o Evangelho para mim mesmo. Mas também, diante de tudo que você e eu nós ouvimos sobre a misericórdia de Deus, lembre-se que é importante isso.
que a vastidão das misericórdias de Deus, ela nos constranja a viver uma vida de culto lógico e racional. E isso envolve nos transformarmos, ou termos nossa vida transformada diariamente de dentro para fora. O legalismo é fora, o liberalismo é fora, mas o Evangelho é de dentro para fora, para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então que possamos refletir sobre isso, pensar um pouco nisso. Geralmente quando termina um aniversário, o pessoal sai falando do bolo, sai falando da roupa dos outros, né? Sai falando que foi pouca comida e tudo mais. O desafio que eu deixo para você, eu estou com R$100 aqui no bolso. Eu vou sair aí ouvindo as conversas dos irmãos. Quem estiver falando da pregação é brincadeira, irmãos. Aconteceu isso em um tempo aí, não foi aqui. Mas o que eu estou querendo dizer, ao voltar para casa, nas conversas, fale um pouco do que nós ouvimos hoje, conversemos um pouco sobre isso. Isso faz a gente renovar, isso faz a gente refletir e pensar mais. E o desafio amanhã, que eu traria para os irmãos, eu sei que alguns não vão estar, mas o desafio, os que não estão, olhem por esse tempo de aniversário aqui, para que Deus renove e esteja renovando essa igreja. E ao mesmo tempo, amanhã nós vamos pensar um pouquinho sobre... Amanhã eu digo, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse bom tempo que tivemos aqui. Nos ajuda, Senhor, a praticar o que nós ouvimos, a nos alegrar com o que nós ouvimos e, se for necessário, também nos entristecer, mas não nos afastar do Senhor, mas é ter uma vida mais próxima com o Senhor. Por favor, Senhor, trabalha nosso caráter, trabalha áreas de nossa vida que precisam ser mudadas. Eu peço que o Senhor nos abençoe em nosso retorno para casa e principalmente no nosso tempo que vamos ter conversas, de momentos de alegria e comunhão, que isso faça parte do que o Senhor tem usado para essa renovação que tanto nós precisamos de confiar plenamente no Senhor. Ora, agradecido por esse momento aqui e que teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Convido o irmão dirigente.